Nos últimos dias, os grandes veículos de comunicação divulgaram matérias baseadas em fontes anônimas do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a Lei Magnitsky teria fracassado e que tudo segue dentro da mais absoluta normalidade em Brasília. Mas será que é isso mesmo? Hoje vamos desmontar essa versão ponto a ponto, mostrando fatos concretos que revelam o contrário. Um cenário de pressão crescente e de desespero interno, cuidadosamente disfarçado pela mídia tradicional. O que está em andamento é uma verdadeira operação de controle de danos. O sistema tenta convencer a população de que nada mudou, de que a pressão internacional não teve efeito e de que o Supremo continua inabalável. Como exemplo dessa tentativa de manipulação, a revista Veja publicou uma matéria afirmando que ministros do STF estariam tratando a Lei Magnitsky com ironia, rindo das sanções e seguindo suas rotinas normalmente. Essa é a narrativa que tentam nos vender. Um tribunal soberano, imune a críticas e alheio a qualquer constrangimento. Mas a realidade é bem diferente. Basta olhar para os fatos. O primeiro indício de que algo mudou vem de dentro da própria corte, com a decisão inesperada do ministro Luiz Fux. A aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso abriu uma vaga na segunda turma do Supremo, e Fux, usando o seu direito regimental, solicitou transferência da primeira turma, onde atua Alexandre de Moraes, para ocupar justamente essa vaga. À primeira vista, pode parecer uma simples mudança administrativa, mas na prática foi um ato de ruptura silenciosa. Fux quis se distanciar da imagem da turma associada às decisões mais polêmicas contra o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Foi um gesto de autopreservação e também um sinal de desconforto com a postura ativista que domina parte do tribunal. Além disso, sua ida para a segunda turma muda completamente o equilíbrio interno da corte. Aquilo que antes era uma maioria progressista pode agora se transformar em uma composição mais conservadora e legalista, abrindo espaço para revisões de decisões antigas, inclusive as que beneficiaram políticos condenados por corrupção durante a Lava Jato. Chamar isso de vida normal é ignorar o óbvio. Estamos vendo um abalo institucional dentro do Supremo. É uma disputa de bastidores que ameaça romper o falso clima de unidade que o tribunal tenta exibir ao público. Outro ponto que a narrativa da mídia tenta sustentar é o de que a vida pessoal dos ministros não teria sido afetada. Porém, informações de bastidores e reportagens independentes apontam o contrário. Há relatos de que o clima é de tensão, medo e isolamento. Convites para eventos internacionais foram cancelados. Palestras que costumavam ocorrer em Nova York e Washington agora são realocadas para o Brasil ou países vizinhos. O motivo? O receio de serem barrados ou constrangidos fora do país. Esses fatos mostram que, longe de uma normalidade institucional, o que realmente existe é um abalo profundo na confiança e na imagem pública do Supremo. O segundo ponto que desmonta a narrativa de vida normal é justamente o que se passa nos bastidores da elite judicial. A grande mídia insiste em dizer que os ministros do STF seguem tranquilos, mas as informações que circulam em Brasília contam uma história completamente diferente. Segundo jornalistas com acesso direto ao Congresso e aos tribunais, o clima é de pânico e desgaste emocional. Há relatos de que a tensão atingiu níveis tão altos que um dos ministros teria chorado em meio à pressão, algo impensável há poucos meses, quando o Supremo se via no auge de seu poder. Essa mudança de humor não é coincidência. As sanções decorrentes da Lei Magnitsky, aplicadas pelos Estados Unidos, começaram a gerar efeitos concretos. Convites para eventos internacionais que antes eram comuns desapareceram. Aqueles jantares elegantes em Nova York ou conferências em universidades americanas simplesmente deixaram de acontecer. Agora, quando muito, os encontros ocorrem em capitais da América do Sul. Essa substituição de palcos é simbólica. Mostra que essas figuras estão com medo de viajar, receosas de enfrentar constrangimentos diplomáticos ou até restrições de entrada em território americano. O discurso da mídia de que nada mudou cai por terra diante desses fatos. O isolamento é real e a repercussão dessas medidas se reflete no comportamento de quem antes se apresentava como intocável. Outro ponto distorcido pela imprensa é o de que a Lei Magnitsky teria sido apenas um gesto simbólico
ou uma pressão política passageira. Essa versão é facilmente desmentida por documentos oficiais. O próprio Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou em nota pública que as sanções foram impostas porque determinadas autoridades brasileiras extrapolaram suas funções, assumindo o papel de juiz e acusador em uma caça às bruxas contra cidadãos e empresas tanto do Brasil quanto dos portos Ilha-Cutro. O comunicado deixa claro que o problema não é um caso isolado ou direcionado a uma figura política específica, mas sim um padrão de comportamento. O documento menciona violações sistemáticas de direitos civis, perseguições políticas e prisões arbitrárias. Isso inclui desde empresários e comunicadores até cidadãos comuns que participaram de manifestações pacíficas. Casos emblemáticos, como o de moradores de rua acusados de golpismo e depois absolvidos por falta de provas, mostram o tamanho do desequilíbrio jurídico que motivou a reação internacional. Além disso, há menção direta a empresas e cidadãos americanos afetados por essas decisões, como o analista político Rodrigo Constantino, radicado nos Ilha-Americanas. Portanto, dizer que a lei foi ineficaz é distorcer o conceito de sanção. A Lei Magnitsky não é uma medida imediata. É um processo contínuo que começa com o bloqueio de bens e restrições diplomáticas e pode escalar para consequências financeiras e políticas muito mais severas. O que estamos vendo é apenas o início de um longo ciclo de responsabilização. Chegamos ao ponto central dessa história. A tentativa de convencer o público de que a Lei Magnitsky fracassou é uma construção narrativa cuidadosamente elaborada para proteger interesses e preservar aparências. A verdade é que os impactos dessas sanções já são visíveis e vão muito além do campo simbólico. Os efeitos mais diretos recaem sobre Alexandre de Moraes e sua família. Informações amplamente divulgadas dão conta de que ele foi alvo de bloqueios financeiros, perdeu o acesso a cartões de crédito internacionais e não pode mais entrar em território americano. O mais grave, a sanção se estendeu à sua esposa, Viviane Barcy, e ao Instituto Lex, entidade vinculada à estrutura patrimonial do casal. Isso significa, na prática, o equivalente a uma pena de morte financeira, que atinge não apenas o ministro, mas todo o seu núcleo familiar. Ainda assim, a grande mídia tenta apresentar Moraes como um vencedor que saiu fortalecido das sanções, mas o que se observa é o oposto: retração, silêncio e cautela. Até mesmo o inquérito que ele havia aberto contra o bilionário Elon Musk, após o episódio envolvendo a plataforma X, antigo Twitter, está paralisado há meses. Aquele tom desafiador de outrora desapareceu, substituído por um silêncio que revela medo. Medo das consequências diplomáticas e econômicas de enfrentar o país mais poderoso do mundo. E o ponto mais importante? As sanções ainda estão em fase inicial. O que muitos ignoram é que, após a publicação da lista da Magnitsky, o Tesouro americano enviou notificações formais aos bancos brasileiros, exigindo explicações sobre como estão cumprindo as medidas impostas. Isso inaugura uma nova etapa do processo, a da responsabilização indireta. Se os bancos, por pressão política interna, se recusarem a seguir as sanções, poderão eles próprios ser penalizados com multas bilionárias ou até restrições de operação nos Estados Unidos. E nenhum banqueiro está disposto a arriscar o próprio império financeiro para proteger um magistrado. É por isso que o sistema começa a demonstrar sinais de tensão. O que vemos agora é apenas o início de um efeito dominó que pode atingir não apenas indivíduos, mas também instituições inteiras. A tentativa da mídia de mascarar a gravidade da situação é compreensível. Admitir que o Supremo está enfraquecido e sob pressão internacional seria reconhecer que o equilíbrio de poder no Brasil está mudando. Mas, por trás dos discursos ensaiados, há um fato inegável. O tribunal vive uma crise interna sem precedentes e o isolamento internacional de suas figuras mais influentes é real. A Lei Magnitsky, longe de ter fracassado, está apenas começando a cumprir seu papel. Ela é o estopim de um processo que ainda vai se desenrolar por meses ou anos, e que pode redefinir as relações entre poder, justiça e soberania no Brasil. Enquanto isso, o sistema tenta manter a aparência de tranquilidade, mas os sinais são claros. Há medo, perda de prestígio e descontrole.
O tempo da impunidade está acabando e a narrativa de normalidade desmorona diante dos fatos. O mundo está observando. E o Brasil, mais do que nunca, precisa enxergar além das manchetes, porque a verdade, como sempre, mora nas entrelinhas. Deixe sua opinião aqui nos comentários e participe do debate. A sua voz é essencial. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente aconteceu nos bastidores dessa decisão, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Radar Brasil. Aqui a gente mostra o outro lado da notícia, com independência, coragem e compromisso com a verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.